Era uma noite sombria, envolta em névoa espessa, que pairava sobre a pequena vila de Ravenshollow. As árvores retorcidas e despidas de folhas sussurravam segredos macabros enquanto o vento uivava por entre as vielas vazias. Os habitantes da vila aprenderam a temer o anoitecer, quando o silêncio das trevas descia sobre eles. Diziam as lendas que, uma vez por ano, as trevas se tornavam palpáveis, engolindo todos os sons e mergulhando a vila em um silêncio aterrador. Ninguém ousava falar sobre o que acontecia durante o silêncio das trevas, mas todos sabiam que algo sinistro estava à espreita nas sombras. Naquela noite em particular, um jovem corajoso chamado Thomas decidiu desvendar o mistério que assolava Ravenshollow. Ele havia ouvido histórias de almas perdidas e sussurros demoníacos, que só podiam ser testemunhados durante aquelas horas sombrias. Equipado com uma lanterna e coragem, Thomas percorreu as ruas vazias, enquanto a escuridão se apossava da vila. Cada passo parecia mais pesado, e o ar estava impregnado de uma tensão quase palpável. Ele podia sentir os olhos invisíveis o observando, esperando por um deslize. Ao entrar na praça central, a lanterna de Thomas oscilou, lançando sombras grotescas nas paredes das casas decrépitas. Foi então que ele ouviu algo, um sussurro suave, quase inaudível. Arrepios percorreram sua espinha enquanto ele tentava discernir as palavras sussurradas pelas trevas. "Você não deveria estar aqui", sussurrava uma voz fantasmagórica. Ignorando o aviso, Thomas avançou mais fundo na escuridão. A névoa começou a se condensar ao seu redor, formando sombras grotescas que dançavam ao som do silêncio ensurdecedor. As casas agora pareciam se contorcer como se tivessem vida própria. De repente, a lanterna de Thomas apagou-se. Ele estava mergulhado na escuridão completa. O sussurro se intensificou, tornando-se um coro de vozes lamentando em uníssono. As sombras começaram a se contorcer e se solidificar, assumindo formas indescritíveis. Thomas, tomado pelo medo, tentou gritar, mas nenhum som escapava de seus lábios. O silêncio das trevas havia roubado até mesmo sua voz. As sombras avançaram sobre ele, envolvendo-o em um abraço gelado. Ninguém jamais viu Thomas novamente. A vila acordou na manhã seguinte e a névoa se dissipou. Mas Ravenshollow nunca mais foi a mesma. O silêncio das trevas tinha reivindicado mais uma alma, deixando para trás uma vila assombrada pelo eco do silêncio e pelas sombras que se moviam nos cantos mais escuros de suas memórias. Ao longo dos anos, a vila de Ravenshollow tornou-se um lugar de superstições e medo, onde as pessoas evitavam falar sobre o silêncio das trevas. Cada ano, durante aquela noite sinistra, as ruas ficavam desertas, e as janelas eram cuidadosamente trancadas. A história de Thomas se tornou uma lenda local, um aviso sombrio para quem ousasse desafiar as trevas. No entanto, um grupo de jovens intrépidos, sedentos por emoções e desafiadores por natureza, decidiu quebrar a tradição. Atraídos pela curiosidade e ignorando os sussurros de advertência dos mais velhos, eles marcaram o dia seguinte ao silêncio das trevas para realizar uma investigação. Equipados com lanternas, câmeras e gravadores, adentraram Ravenshollow determinados a desvendar os mistérios que envolviam aquela noite tenebrosa. À medida que a escuridão se aproximava, a atmosfera na vila se tornava carregada, e os jovens podiam sentir o peso do silêncio descendo sobre eles. Os sussurros começaram a ecoar ao seu redor, uma sinfonia dissonante de vozes desencarnadas. As sombras dançavam nas paredes das casas como se tivessem vida própria. De repente, as lanternas começaram a piscar e falhar. O equipamento eletrônico dos jovens ficou enlouquecido, emitindo sons distorcidos e imagens perturbadoras. O grupo começou a se dispersar, cada um sendo envolto por uma escuridão que parecia ter vida própria. Um dos jovens, Maria, percebeu que estava sozinha. Seu coração pulsava forte enquanto tentava desesperadamente acender sua lanterna. Foi então que ela ouviu um sussurro próximo, uma voz familiar. "Você não deveria estar aqui, Maria." Ela se virou abruptamente para ver a sombra de Thomas emergindo das trevas. Seus olhos vazios estavam fixos nela, e sua voz ecoava como um eco distante. Maria tentou recuar, mas as sombras a envolveram, impedindo qualquer movimento. A última coisa que os outros viram foi Maria desaparecendo nas trevas, enquanto os sussurros atingiam um crescente e a vila tremia com uma presença maligna. Os jovens restantes fugiram em pânico, jurando nunca mais desafiar o silêncio das trevas.
Desde então, Ravens Hollow permaneceu como um lugar amaldiçoado, onde as trevas se manifestavam anualmente, consumindo aqueles que ousavam desafiar seu silêncio. A vila, agora abandonada e envolta em sombras eternas, tornou-se um lembrete sombrio de que algumas histórias devem permanecer enterradas nas profundezas do esquecimento, pois o silêncio das trevas guarda segredos que a humanidade não está destinada a desvendar. Anos se passaram desde a fatídica noite em que os jovens desafiaram o silêncio das trevas em Ravens Hollow. A vila permanecia deserta, uma cidade fantasma esquecida pelo tempo. Rumores sobre a maldição pairavam sobre as mentes daqueles que ouviam falar da trágica história que se desenrolara. Certa noite, um forasteiro corajoso, intrigado pelas lendas, decidiu explorar a vila abandonada. As casas estavam em ruínas, as ruas cobertas de folhas mortas, testemunhas do abandono e do passar inexorável do tempo. À medida que o forasteiro avançava pela praça central, um silêncio opressor caía sobre ele, sufocando qualquer som que pudesse escapar de seus lábios. De repente, as sombras se agitaram ao seu redor, tomando forma diante de seus olhos. O forasteiro viu as figuras fantasmagóricas dos jovens que desapareceram na noite do desafio. Seus rostos estavam marcados pelo terror eterno, seus olhos vazios refletindo uma angústia que transcendia a morte. Então, uma voz suave ecoou na escuridão, a voz de Maria, a última a desaparecer. O silêncio das trevas nos engoliu, e agora estamos presos neste eterno pesadelo. O forasteiro, tomado por uma mistura de horror e compaixão, tentou falar, mas nenhum som escapou de seus lábios. Ele podia sentir o abraço gélido das sombras ao seu redor, o silêncio das trevas reivindicando mais uma alma curiosa. A vila de Ravens Hollow permaneceu abandonada, uma testemunha silenciosa da maldição que pairava sobre ela. O forasteiro, agora parte daquela sinistra tapeçaria, juntou-se aos espectros que vagavam pela noite eterna, e assim, o silêncio das trevas continuou a reinar, guardando seus segredos sombrios e envolvendo a vila em uma penumbra eterna, onde as almas perdidas sussurravam em desespero, aguardando aqueles destemidos o suficiente para desafiar a escuridão.